A filosofia de Sartre é a filosofia da liberdade. Ela se estrutura como uma ontologia, ou seja, uma filosofia do ser enquanto ser. É por isso que nós tivemos, num primeiro momento, a passagem pela estrutura do que é o ser em si, o que é o ser para si, da relação negativa promovida pelo ser para si em relação ao ser em si, e de como isso se dá diante do olhar do outro. Então, nós temos já incluído nesse primeiro momento, nessa primeira figura, né, nessa estrutura ontológica, nós temos o em si, o para si, e a relação negativa do ponto de vista, sempre do ponto de vista do olhar do outro. Ou essa relação se dá diante do olhar do outro. Eu já entrei nos detalhes existenciais disso. Eu até propus que a nossa relação como seres para si, como seres que não se identificam consigo, na sua relação negativa com o em si, que são todos os objetos do entorno, que são seres que são idênticos a si mesmos, e a relação com o outro, ou seja, o conflito originário da relação com o outro. E eu falei também, nos vídeos anteriores, do ser em si para si, tudo junto, que é, na verdade, a proposição de um modelo de ser inatingível, inalcançável por princípio, um ser que é contraditório pela sua própria estrutura, porque se a gente pensar o em si como coincidência consigo, o para si como a impossibilidade de coincidência consigo, a reunião no mesmo ser, ao mesmo tempo, dessas duas possibilidades se torna contraditória. E, no entanto, é assim que nós pensamos, por exemplo, o que seria o divino. Deus é causa sui, ou seja, ele é fonte de si mesmo. Então, ele contradiz esse princípio da razão suficiente, né? Que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. E é o que acontece com o ser para si. Ele é em si, afinal de contas, o nosso corpo, não enquanto corporeidade, não enquanto corpo vivido, mas enquanto corpo morto ou corpo inconsciente, é um em si. Tanto que a gente trata os cadáveres, onde a gente não vê mais homem ou mulher ou humano, a gente trata eles como em si, a gente enterra e deixa que apodreça. Então, não enquanto corpo, mas enquanto corporeidade, nós somos esse corpo consciente que é também para si. E não deixa de ter todas as limitações do em si. O corpo ele quebra, ele se queima. Bom, ele, com o passar do tempo, ele tem a sua falência. Então, essa modalidade de ser já está situada, é o modo de ser para si, na sua relação com o em si, repito, ante o olhar do outro. E o que motiva a realização de um ser impossível? A realização do ser em si para si, ou do ser Deus. Nesse sentido, eu volto à nossa recente avaliação, nós acabamos de fazer uma avaliação sobre o muro, e o que se tem ali pelo menos era essa a proposta do curso, que vocês soubessem identificar ali essas estruturas, do em si, do para si. O corpo é vivido de maneira em si, quando ele toma atitudes, entre aspas, sem que eu possa controlá-lo, no caso, quando as pessoas suam sem controle, ou quando elas, no caso do muro, urinam em si mesmas e não se dão conta disso. E a gente tem ali também a estrutura do para si, extremamente presente, porque é ela que vê o seu fim. Quando o Pablo Ibieta se pensa de costas para o muro sendo alvejado por projéteis e não ter para onde escapar, ele está pensando essa noção do para si como finitude. E a gente tem ali também a remissão bem direta a esse ser em si para si, ou seja, a esse desejo do Ibieta de controlar o destino, de controlar a existência do mundo, ou seja, que o Ramon Gris não tenha se escondido na casa de um amigo e tenha ido para o cemitério, onde ele efetivamente é morto, por uma espécie de delação ou de caguetagem do Pablo Ibieta. Ele se joga no chão rindo até chorar, ou chorando até rir, por essa impossibilidade de realizar, né, o em si para si. Ele agora é um traidor e ele vai ter que se haver com seus camaradas desse ponto de vista, porque a notícia será que ele delatou o Ramon Gris. Considerando isso, né, esse primeiro movimento da filosofia da liberdade, que é a estruturação desses modos de ser no mundo e a sua explicitação ontológica, e isso eu lembro numa ontologia fenomenológica, né, o subtítulo do Ser e o Nada é Ensaio de Ontologia Fenomenológica,
Esse livro ele teve não poucas consequências. Logo que ele foi lançado, ele vai ter uma série de críticas, né? Essas críticas elas são retomadas, por exemplo, pela Marilena Chaui, na dissertação de mestrado dela, onde ela diz que Sartre parece resolver todos os problemas de teoria do conhecimento, mas ele os resolve porque ele propõe uma filosofia de sobrevoo. Aí começa essa crítica que é feita à filosofia de Sartre, porque ela seria de um idealismo ingênuo, talvez até delirante, na medida em que colocaria no indivíduo, no homem livre, na mulher livre, no agente, na pessoa que faz escolhas, a responsabilidade por todo mundo. Bom, essa crítica, ela tem, claro, a sua razão de ser, ela força o pensamento de Sartre a responder determinadas questões, mas ela também se torna injusta na medida em que, para fazê-lo, é necessário desconsiderar que a obra de Sartre, a filosofia da liberdade, é maior do que o ser e o nada. Então nós temos a ontologia fenomenológica publicada nos anos 40, mas Sartre não parou ali sua filosofia. Em 1952, é um marco importante, Sartre publica sobre o Jean Genet, Saint Genet, ator e Marte, e ali a gente percebe que Sartre aceita o desafio, ou seja, se a minha filosofia é uma filosofia de sobrevoo, vejamos o que acontece se eu pegar um indivíduo vivo, situado, e aplicar esses princípios a esse indivíduo. E isso funciona de maneira bastante importante com respeito ao Genet, e depois, em 1960, a gente tem a publicação da Crítica da Razão Dialética. Essa foi a temática do meu doutorado, né? Mostrar que a crítica da razão dialética é um desdobramento necessário daquilo que havia sido proposto como estrutura ontológica em O Ser e o Nada. E, bom, eu inicio a partir da crítica. A crítica foi a Marilena Chaui, enfim, várias pessoas retomaram essa crítica, o próprio Gerd Borrheim, mas eu gostaria de tomá-la na sua formulação mais ampla, que é a do Merleau-Ponty em O Visível e o Invisível. Na página 59 diz o filósofo a respeito do ser e o nada de Sartre. É graças a essa intuição do ser como plenitude, ser em si, absoluta e absoluta positividade, graças a uma visão do nada, purificado de tudo o que nele metemos de ser, que Sartre pensa explicar nosso acesso primordial às coisas, sempre subentendido nas filosofias reflexionantes e sempre compreendido no realismo como uma ação impensável das coisas sobre nós. A partir do momento em que me concebo como negatividade e o mundo como positividade, não há mais interação. Caminho eu próprio diante de um mundo maciço. Entre ele e mim não há encontro nem fricção. Portanto, ele é o ser e eu nada sou. O ser e o nada, quer dizer, aquela compreensão. E essa compreensão ela é muito arraigada, essa compreensão da ontologia de Sartre, ela é de tal modo arraigada que parece que Sartre acabou aqui. Parece que a filosofia da liberdade se encerrou em 1943, 1945 no máximo. A partir do momento em que me concebo como negatividade e o mundo como positividade, não há mais interação. O mundo é o ser, eu sou o nada, eu já li essa parte, eu continuo. Somos e permanecemos estritamente opostos e confundidos, precisamente porque não somos da mesma ordem. Permaneço no centro de mim mesmo, absolutamente estranho ao ser das coisas. E justamente por isso, destinado a elas, feito para elas. Aqui, o que se diz do ser e o que se diz do nada se identificam. É o direito e o avesso do mesmo pensamento. A clara visão do ser tal como é sob nossos olhos, como o ser da coisa, que é pacífica e obstinadamente ela mesma, o ser em si, assente sobre si, o eu absoluto. É complementar ou mesmo sinônima de uma concepção de si como ausência e ilusão, porque o Sartre está pensando na intencionalidade como um movimento da consciência que acaba gerando uma espécie de nada que o separa de si mesmo, um movimento constante. A intuição do ser é solidária a uma espécie de nega-intuição do nada, de uma possibilidade em que estamos de reduzir-nos a algo qualquer, seja estado de consciência, pensamento, ego ou mesmo sujeito. Bom, ele continua, a crítica ela é não apenas mordaz, mas ela vai direto ao coração da estrutura do ser e nada. E quando a Marilena Chaui retoma essa crítica ao Sartre, ela mostra que Sartre resolve todos os problemas
porque na verdade ele está lidando com meras ideias. Ou seja, o princípio é que a filosofia da liberdade ela seria incapaz de adentrar a situação real do homem, da mulher no mundo e descrevê-la, porque estaria de antemão impedida por uma espécie de idealismo delirante ou ingênuo de Sartre, que acabaria permitindo que a ontogênese fosse privada. Por ontogênese privada, entenda-se, cada qual criaria, constituiria o significado do seu próprio mundo. Bom, isso pode, a filosofia de Sartre pode ter gerado essa aparência, mas essa crítica ela só faz sentido caso a gente não considere que depois do em si, do para si e do para outro, Sartre começa a descrever a estrutura social. Na crítica da razão dialética, a gente tem a passagem, quase o desdobramento, conforme eu digo, necessário dessas estruturas ontológicas em estruturas que são muito mais adequadas a uma visão sociológica ou histórica e mesmo política da sociedade, no sentido da crítica da razão dialética. Então, essa é a temática do próximo vídeo, onde eu pretendo falar da fraternidade terror e da institucionalização desse outro. Então, aquele outro que na estrutura ontológica aparece como um terceiro apenas, esse terceiro ele toma ares, né, de se tornar um outro, e Sartre utiliza inclusive com o termo outro com a primeira letra maiúscula, se referindo a essas instituições, todas essas estruturas ideológicas, estruturas que definem o sentido do mundo e, claro, partem da ação individual, mas atuam sobre essa ação individual e fazem com que o pensamento seja também matizado pela situação.